Após 30 ou 40 anos de neoliberalismo, 2 ou 3 acontecimentos da nossa história recente fizeram com que repensássemos a função do Estado. E quando eu falo Estado de maneira geral, o Estado Nacional, esse órgão, essa organização que media as relações humanas, as sociedades, que faz parte desta estrutura na qual vivemos e a partir da qual ou dentro da qual nós nos organizamos. Observe, nós tivemos um tempo aí intenso de doutrina neoliberal, ou seja, ajuste fiscal, privatização, publicização, financiarização da economia, livre mercado e etc. E isso realmente foi uma doutrina, porque isso dominou os círculos acadêmicos, seja do ponto de vista teórico ou do ponto de vista prático, naquilo que nós chamamos de economias nacionais ou das políticas econômicas nacionais. Mas 2 ou 3 acontecimentos recentes têm feito com que essa reflexão acerca do Estado e da política econômica retorne ao centro. Eu me refiro especificamente às crises do capital em 2008 e 2009 e mais recentemente a pandemia e a guerra da Rússia e OTAN mediada ali pela Ucrânia. Então, aquela crise capitalista de 2008 e 2009 e esta pandemia da Covid-19 nos fizeram refletir a importância e a necessidade do Estado. Observe, sem o Estado, sem a interferência do Estado, a interferência direta do Estado, nós não teríamos saído dessas crises, nem da de 2008, 2009, nem tampouco da pandemia, que está agora, ao que tudo indica, chegando ao seu fim. Veja, foi justamente o presidente Obama que socorreu os bancos naquela bolha imobiliária, naquela crise financeira de 2008 e 2009. E agora vimos também a importância, tomemos como exemplo o Brasil. Como é que o Brasil passaria por essa pandemia sem a presença do Estado, sem a ação do Estado, sem o SUS, para ser mais claro? Então, isso nos faz refletir e pensar a partir da realidade, nenhum outro modelo, nenhuma outra perspectiva de Estado. E nós temos insistido quanto a isso em nosso canal. Trazer esses dados da realidade para pensarmos um novo modelo de Estado, um novo modelo de governo e de governança. Você deve observar que parece mais ou menos uníssono na grande mídia, inclusive na campanha eleitoral, era um discurso majoritário, na campanha eleitoral de 2022, era um discurso majoritário, o discurso do livre mercado, o discurso a favor da privatização geral. Aliás, isso estava posto desde 2016, quando houve então ali a presidência do Temer. Mas claro, o Brasil começa a vivenciar isso lá atrás com o presidente Collor, mas isso não nos interessa agora. Interessa a radicalização desse discurso nos últimos anos. Privatização total, aquela expressão, privatiza tudo, né? Estado mínimo. Bem, a gente deve sempre questionar Estado mínimo para quem, né? Privatizar exatamente o quê? Para receber o quê de volta? Neste sentido, o Lula venceu a eleição e venceu com um discurso contrário. O discurso de Lula é: vamos retirar empresas estratégicas dos planos de privatização. Excelente! E o Lula cumpriu essa medida já na primeira semana em que assumiu o governo. Lula retirou imediatamente Correios, a Empresa Brasileira de Comunicação, a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, a Petrobras, entre outras, né? Ele retirou todas elas da lista de privatizações. Isto é importante para nós. Veja, por exemplo, os Correios. Os Correios são a única empresa de entrega de produtos, de correspondência, que alcança todos os municípios do Estado brasileiro. Todos. O que nós temos assistido, inclusive com essas empresas de e-commerce, comércios online, de vendas pela internet, é que elas terceirizam o serviço dos Correios cobrando a mais do cliente. Nos cobra a mais e coloca os Correios para fazer a tarefa. Agora imagine você se não tivéssemos os Correios. Basta você pesquisar na internet
custa enviar livros e objetos e etc. para o Brasil inteiro através destas outras empresas. Então, o Lula fez certo. Fez bem, cumprindo a promessa de campanha, e fez também amparado por uma compreensão social de que privatizar tudo não é o melhor para nós. Para nós, eu me refiro aqui aos cidadãs brasileiros e brasileiras. Veja como isso está claro nesta matéria que saiu no Poder 360. É uma matéria assinada pela Isadora Albernaz. E a matéria tem por título o seguinte: para 50%, o governo não deveria privatizar nada, diz Poder Data. Apoio à venda de estatais recuou nos últimos 7 meses. 22% são favoráveis a vender parte das companhias da União e 17%, a vender todas. Mas 50% é contrária. Essa é uma pesquisa recente que foi realizada entre 29 e 31 de janeiro de 2023. Então, observe, 50% dos brasileiros estão convencidos que não se deve vender nada, que elas dão lucro, se bem geridas, e que nós precisamos delas, porque elas funcionam para o nosso bem-estar, ou pelo menos devem funcionar. E veja, apenas 17% são favoráveis a vender todas elas. Então, o Lula toma essa decisão amparado também nessa compreensão social de que vender as nossas empresas é ruim para nós, cidadãos e cidadãs, porque nós perdemos em todos os sentidos, inclusive pagando mais por serviços e produtos destas empresas privatizadas. Aí eu chamo sua atenção pelo seguinte: o Guilherme Amado, em sua coluna, uma matéria assinada pela Natália Portinari e a Beatriz Souza, essa matéria é do dia 5 de fevereiro de 2023. O título da matéria é o seguinte: gás de cozinha mais caro do país é de refinaria recém-privatizada. Então, uma refinaria vendida pela Petrobras há 2 meses, a refinaria da Amazônia, a REAM, tem o gás de cozinha mais caro do país. E observe, essa refinaria privatizada atende 7 estados da região norte. 7. Então, estão pagando mais caro por um gás de cozinha em uma empresa que foi privatizada. Deixe-me ver como colocar isso. Em certo sentido, essa é a regra geral. Privatiza-se, nós pagamos mais caro e não necessariamente vivemos melhor ou consumimos um produto ou um serviço melhor dessas empresas privatizadas. Aliás, é bom nós abrirmos o olho para esta gestão privada dos serviços também. No sentido de que esse mito de que só há corrupção nas empresas públicas, isso é um discurso, mas que nos foi vendido. Olhemos para o caso das Americanas, da Ambev e de outras que despontam aí no horizonte. Que fique claro, um outro modelo de Estado, um outro modelo de gestão, pensando inclusive numa transformação maior desse nosso jeito de nos organizarmos socialmente. Mas por agora, para este exato momento, nada de privatizações. Ao contrário, devemos considerar agora, assim como acontece na Europa e nos Estados Unidos, planos de reestatizar empresas e setores que são chaves nesses momentos críticos. Tá bom? A gente volta mais tarde.